Oi, gente, bom dia. Vamos a mais um capítulo, na verdade, o último capítulo do livro que eu comecei a ler no momento em que iniciou tudo isso relacionado à pandemia, ao coronavírus, né? Ao Covid-19, e que teve como objetivo trazer esperança ao nosso coração de que dias melhores virão, que é o nome do livro de Max Lucado, que eu tô lendo durante todo esse tempo com vocês, compartilhando com vocês. E hoje a gente chega no último capítulo, capítulo 8, com o título Pela perspectiva de Deus. Amém? E começa assim: Não gostamos de dizer adeus a quem amamos, mas temos de fazê-lo. Por mais que tentemos evitá-lo, por mais relutantes que estejamos para discutir a questão, a morte é uma parte muito real da vida. No final, todos nós devemos soltar a mão dos que amamos, deixando-os nas mãos daquele que não vimos. Você consegue se lembrar da primeira vez em que a morte o forçou a dizer adeus? A maioria de nós consegue, eu consigo. Quando eu estava na terceira série, cheguei da escola um dia, surpreso ao ver o caminhão do meu pai na entrada de casa. Eu o encontrei em seu banheiro fazendo a barba. Seu tio Buck faleceu hoje, ele disse. A notícia fez com que eu me sentisse triste. Eu gostava do meu tio. Eu não o conhecia bem, mas gostava dele. O acontecimento também me deixou curioso. No funeral, ouvi palavras do tipo partiu, passou dessa para melhor, se foi. Esses eram termos estranhos. Eu me perguntava, partiu para onde? Passou dessa para quê? Foi-se por muito tempo? Sem dúvida, descobri desde então que não sou o único que tem perguntas sobre a morte. Ouça qualquer discussão sobre a volta de Cristo e alguém perguntará: mas e aqueles que já morreram? O que acontece com os cristãos entre a sua morte e a volta de Jesus? Ao que parece, a igreja em Tessalônica fez a mesma pergunta. Veja as palavras do apóstolo Paulo para ela em 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Capítulo 4, versículo 13. A igreja em Tessalônica já havia enterrado sua parcela de entes queridos. E o apóstolo queria que os membros que restaram estivessem em paz com relação àqueles que se foram. Muitos de vocês já enterraram entes queridos também. E assim como Deus falou com eles, Ele fala com vocês. Se neste ano você comemorar o aniversário de casamento sozinho, Deus falará com você. Se o seu filho foi para o céu antes de ir para o jardim da infância, Deus falará com você. Se você perdeu um ente querido, vítima da violência, se aprendeu mais do que gostaria de saber sobre uma doença, se seus sonhos foram enterrados enquanto o caixão descia à terra, Deus falará com você. Ele fala com todos nós que ficamos ou ficaremos em pé na terra fofa ao lado de um túmulo aberto. E para nós, ele dá esta palavra de confiança. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Deus transforma nosso sofrimento desesperado em um sofrimento cheio de esperança. Como? Dizendo que veremos nossos entes queridos novamente. Não é nisso que queremos acreditar? Desejamos saber que nossos entes queridos estão seguros com a morte. Desejamos a certeza restabelecida de que a alma vai imediatamente ficar com Deus. Mas temos coragem de acreditar nisso? Podemos acreditar nisso?
Segundo a Bíblia, podemos. A Bíblia, surpreendentemente, é reservada com relação a esta fase da nossa vida. Ao falar sobre o período entre a morte e a ressurreição do corpo, a Bíblia não grita, ela apenas sussurra. Mas na confluência desses sussurros, ouve-se uma voz firme. Essa voz autoritária assegura-nos que na morte, o cristão imediatamente entra na presença de Deus e desfruta de uma comunhão consciente com o Pai e com aqueles que foram antes dele. De onde tiro essas ideias? Veja alguns sussurros. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23. A linguagem aqui sugere uma partida imediata da alma após a morte. Os detalhes gramaticais são um pouco entediantes, mas levaram um estudioso a sugerir. O que Paulo está dizendo aqui é que no momento em que ele parte ou morre, nesse momento ele está com Cristo. Outra dica vem da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Talvez você já tenha ouvido a frase: estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo usou-a pela primeira vez em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Não gostamos de dizer adeus àqueles a quem amamos, mas se o que a Bíblia diz sobre o céu for verdade, e eu creio que seja, então a oração final, a última oração respondida é o céu. É justo que choremos, mas não há necessidade de nos desesperarmos. Eles tiveram dor aqui, não tem dor lá. Eles lutaram aqui, não tem lutas lá. Você e eu talvez estejamos curiosos para saber por que Deus os levou para casa. Mas eles não estão. Eles entendem. Estão neste momento em paz na presença de Deus. Maravilhoso esse último capítulo do livro. Engraçado que começamos o livro, pelo menos foi esse o objetivo, foi isso que Deus colocou no meu coração, uma maneira de colaborar com aquilo que eu sei fazer, para trazer esperança, para trazer conforto, né? Através da palavra, porque é um livro, mas que é baseado na palavra de Deus. E termina justamente falando sobre a morte. E isso é o que muitos de nós, porque eu também tenho perdido e já perdi pessoas da minha família, pessoas amigas, conhecidas, muitos que fizeram parte da minha vida já partiram. Assim como da sua vida talvez já tenham partido ou estejam partindo neste momento em que vivemos. E a mais recente perda que eu tive foi da minha irmã. E dizer para você que não doeu, doeu, como o próprio livro vem falar, que dói, né? Mas que a gente não precisa se desesperar. Então, por mais que doa, por mais que eu sinta saudade, falta, ainda assim, a certeza de que um dia nos reencontraremos e de que ela está ao lado do Pai, num lugar onde ela não tem dor, onde ela não precisa lutar, onde ela não precisa mais brigar pela vida como ela estava brigando, lutando para se manter viva. A certeza de que ela está na presença do Senhor conforta o meu coração. E é isso que eu quero deixar com esse último capítulo para você. Que por mais que você tenha perdido pessoas que você ama, pessoas queridas,
ainda assim, Deus está contigo, Deus vê todas as coisas, Ele conhece, Ele sonda o teu coração, Ele vê as tuas lágrimas e Ele está aí para enxugar, para confortar e dizer que eles estão num lugar melhor porque creram, né? Que a gente possa crer, porque muitos de nós queremos as bênçãos que Deus tem para nos dar, mas também precisamos fazer a nossa parte. É para aquele que crê que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que naquele grande dia todos nós também estaremos lá, né? Então, que você possa confortar seu coração nessa manhã, nesse dia. E já terminou o capítulo do livro, mas no próximo vídeo, para encerrar, eu vou compartilhar o que Max Lucado coloca no final do livro. É uma oração, e a oração tem um nome, diz assim: faze-o novamente, Senhor. Que essa oração do próximo vídeo, ela possa te ajudar ainda mais a confortar o teu coração. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim. Tenha um bom dia e fique com Deus.